Olá, você que nos acompanha em multiplataforma pela Rádio Câmara Bauru no 93,9 FM, nos canais abertos e fechados da Rede Pública Legislativa, a partir da TV Câmara Bauru e também no site e no YouTube da TV Câmara Bauru. A gente cumpre a nossa missão pública de fiscalização do Poder Executivo, que neste caso a gente vai conversar com a vereadora Estela Almagro, que dedica boa parte do seu tempo a apurações necessárias no cumprimento do mandato. Vereadora, obrigado por você ter vindo conversar com a gente aqui para atualizar algumas questões. A senhora tem ido na tribuna e, desde sempre, tentado atualizar uma série de questões, desde a Comissão de Fiscalização e Controle em várias frentes. E, por várias razões, infelizmente, a educação continua sendo um tema em vários desses processos. A pasta que tem mais recursos do orçamento municipal, mais de 400 milhões, foi agora motivo de representação da vereadora ao Ministério Público de Cidadania e Patrimônio Público. Nós temos uma série de anulações e suspensões de licitações que preocupam a vereadora. Primeiro, antes da gente detalhar esse caso, ia pedir para a senhora comentar conosco, dadas as últimas sessões, os boletins que a gente faz, sobre esta avalanche de processos que são suspensos, são anulados, de que forma isso pode prejudicar os serviços e aquilo que a população nem sempre acompanha, infelizmente, do outro lado. Nelson, mais uma vez, uma satisfação voltar aqui para esse espaço democrático do Poder Legislativo, que é a TV Câmara, e que cada vez mais tem servido de espaço de instrução aí para a população, para entender o que é que está acontecendo na dinâmica de bastidores do poder. Nem sempre a gente consegue esse mesmo espaço na imprensa tradicional. Então, muito importante, mais uma vez, então, parabéns ao trabalho que vocês desenvolvem aqui conosco. Nós havíamos dito, quando do início desse mandato, que aquele planejamento estratégico, se é que podemos chamar assim, ou pseudo-estratégico, feito pelo pai da prefeita, Dosmar Rosim, que quer de qualquer forma controlar as ações e principalmente as licitações, isso está cada vez mais claro e explícito a cada dia que passa, tirando naquela manipulação do dia 1º, usando o regimento interno no limite das suas possibilidades para deixar a oposição de fora das comissões, nós deixamos claro que se as comissões, de um lado, nos davam poder e instrumento para fiscalizar, o próprio mandato também não nos impediria de fazê-lo. Então, estar fora das comissões de fiscalização e controle, de justiça, de economia e tantas outras, em nada irá empobrecer ou diminuir o nosso papel, o nosso dever e o nosso direito de acessar documentos, estudar, denunciar quando é o caso e usar a tribuna da Câmara democraticamente e os nossos canais para isso. A cidade de Bauru está sendo vítima de um processo desmedido de ações que realmente chamam muita atenção e torna esse momento muito triste do ponto de vista das políticas públicas, porque o fracasso de determinados editais, ele leva também à impossibilidade de você garantir qualidade nas políticas que você tinha até aqui. Então, a educação, como você citou bem, tem sido o principal alvo, né? E a precarização que as estruturas da educação têm sofrido tem como vertente principal o resultado desses procedimentos licitatórios vexatórios e absurdamente direcionados. Então, eu falo isso sem nenhum constrangimento, porque é caso explícito na vigilância monitorada, por exemplo, onde todo ato da prefeita e sua equipe é absolutamente condenável. Primeiro porque deixa o processo que iniciou lá no governo Gazeta, em 2019, com a vigilância que à época foi vencedora a Vitiver, deixa vencer esse contrato, sabendo que esse contrato se extinguiria ao final de 23 para 24, não prepara um procedimento licitatório, ao contrário, contrata estranhamente por R$1,5 milhão um contrato, né, faz um contrato para se estudar qual o melhor programa, né, para se fazer um chamamento. Estranho, porque em nenhum momento veio apresentar que programa seria esse. Inclusive, contraditoriamente, até alguns vereadores da sua base apresentaram projetos que virou lei, que ela sancionou, dando diretrizes para vigilância monitorada, que ela ignora completamente. Venceu esse processo, venceu o prazo, a empresa retirou todas as câmaras, então você tem em 2024 um número menor de incidência contra as escolas, porque as câmaras de vigilância ainda estavam lá, sem funcionar, mas estavam lá. Então essa questão psicológica do infrator, né, distanciou, ou pelo menos na maior parte dos casos, distanciou da prática efetiva. Quando a prefeita vai chamar a licitação efetiva em 2024, é evidentemente direcionada. Era roupa que só cabia em um manequim.
Isso era tão evidente que não só nós denunciamos isso na tribuna, como algumas empresas acabaram se levantando para denunciar também ao Tribunal de Contas. E aí o que acontece? Se vê obrigada a cancelar porque ia ser mais um grande escândalo de direcionamento. Quem que perde com isso? A educação. A educação. Prejuízo para o erário de todos os pontos de vista. Então você tem escolas o tempo todo sendo assaltadas, vilipendiadas, enfim. Toda essa situação que tem levado a um esgotamento psicológico enorme na comunidade escolar. Para piorar isso, você vai encontrar o mesmo processo, que é esse que você cita, para a gente ficar só nos dois principais da educação neste primeiro momento, que é o da vigilância patrimonial, não a monitorada. 12 milhões de reais, com mais de 100 trabalhadores e trabalhadoras que iriam para mais diversos pontos, dezenas de pontos, mas notadamente na educação, tanto que quem comandou o procedimento licitatório foi a educação. Dezenas de empresas se colocaram para esse processo, né? Quase 30 empresas se colocaram para esse processo. E a prefeita tem a preocupação, e sua equipe, aspas, de fazer a previsão orçamentária, não só na lei orçamentária, mas também no plano plurianual, e mais do que isso, os ordenadores de despesa, em 24 ainda, quando o procedimento é aberto, de já se fazer notas de reserva. Porém, estranhamente, as disputas da primeira até a oitava colocada traz um desconforto de bastidores que ficou explícito. E essa postura que salta aos olhos, e não é uma conduta ética, leva a fato inusitado de os pregoeiros chegarem ao ponto de dizer, não, nós não vamos dar sequência a isso se for na linha em que está sendo orientado pelo jurídico. E aí, estranhamente, o secretário de Negócios Jurídicos, Vitor Freitas, ele cancela um direcionamento para parecer da Procuradoria Consultiva, torna sem efeito, e ele próprio, pela primeira vez na história, um secretário de Negócios Jurídicos, exara um parecer dizendo, não, pode dar sim a vitória para a oitava colocada, que era absolutamente incapaz de exercer essa função pelos problemas todos que tinha que foram apontados. Aqui, entre várias questões, para ajudar, inclusive, na nossa função pública didática, aqui, né, pedagógica, tem uma questão fundamental. A vereadora também atua num outro grande problema, que é a questão do organograma da prefeitura, também representou ao Ministério Público, está na instância superior, e tem uma lei aqui que é classificada como remendo por várias razões. Mas eu cito essa questão paralela para a questão da atribuição do secretário jurídico. As pessoas podem achar que o cargo de confiança do secretário, inclusive tem lei recente da própria prefeita definindo essas características, tem a competência para dar pareceres em processos. Não tem. Não é esse o seu papel, e inclusive papel construído pelo próprio jurídico para 7913, que é a polêmica lei que nós estamos judicializando, porque tem uma série de conflitos do ponto de vista legal e principalmente do ponto de vista constitucional. Mas o papel do secretário de Negócios Jurídicos é de um cargo em comissão, ele é estranho ao cargo efetivo da máquina pública. Os pareceres são atribuídos aos procuradores de carreira e cada um dentro de uma área, então tem as subdivisões internas. Quando o secretário puxa para si e dá um parecer dentro de um aspecto técnico, dando uma linha para que os pregoeiros sigam, obviamente por um dever de ofício, e preservando a trajetória e a sua carreira, os pregoeiros se recusam a dar sequência. O processo fica então de novembro, na verdade, até meados de maio, no gabinete da prefeita. 2024 para 2025. Para 2025, com previsão e nota orçamentária já de reserva. Então, assim, é completamente fora do eixo, fora da casinha, né? É para a gente voltar aqui para aqueles apelos que a gente tem feito na tribuna. Ministério Público, por favor, me ajuda a te ajudar. São muitos debates, são muitas denúncias que a gente tem feito um esforço sobre-humano para mostrar, olha, algo de errado não está certo na condução de um certame de 12 milhões de reais. E aí, qual que é a parte mais importante? A financeira a conduta ética a questão da probidade mas o perecimento da política pública. Porque aí, se você pegar carona nesse, você vai chegar num próximo que é o do transporte escolar, onde o risco do perecimento do serviço público que é ofertado é o principal problema para a comunidade. Aí a vereadora tem um cuidado inicial de apuração, são várias frentes, enfim, de informações, tem um requerimento específico de um outro instrumento da fiscalização parlamentar, onde traz um histórico, está na representação, infelizmente, das dezenas de casos de furtos e vandalismos
uma boa parte, é evidente, a própria polícia participou de audiências públicas. Sim. Por causa da falta de vigilância, né? A facilitação, enfim, por várias razões, acaba gerando crime. E com reincidências ao longo do período. Tem escolas que no mesmo mês foi 2, 3 vezes assaltado. Agora, vereadora, nesse ponto específico do pregoeiro, para as pessoas entenderem também nessa função pública, o pregoeiro é o responsável, técnico, habilitado, um funcionário de carreira que responde pelo processo de licitação. Ele é a autoridade máxima. As pessoas entenderam que a vereadora falou, mas o pregoeiro desafiou ou confrontou o secretário jurídico, é que o secretário jurídico, na visão da representação, não tinha essa atribuição e foi por causa de certidões trabalhistas, de regularização. Eu tenho fiscalizado desde 21, inclusive a atuação dos nossos pregoeiros, que são servidores de carreira, como você bem disse, inclusive recebem para isso, né, de forma extraordinária, cada atuação num pregão, que é complexo, né, envolve tempo, envolve aprendizado, envolve técnica, então é tudo certo, tudo dentro da lei e da ordem. E nós temos cobrado os fiscais, os gestores e os pregoeiros, porque você tem que ter cuidado na hora de você proclamar a vitória de uma determinada empresa. Então a preocupação, por exemplo, com o histórico pregresso dessas empresas é fundamental. Então, se tem débitos trabalhistas, previdenciários e uma série de outras questões, no caso dessa empresa pontualmente, mais do que esses dados que foram levantados pelos pregoeiros, nós temos ali a incidência de um fato marcante que que ela era um conglomerado jurídico de empresas. E a cabeça desse processo todo estava já em processo de recuperação judicial. Então você já tinha indícios muito evidentes de que a empresa não estava bem das pernas. Então os cuidados que a equipe de pregoeiros tiveram é digna de nota. Né? Então o esforço deles em fazer com que nessas dezenas de empresas que estavam à disposição, as que pudessem se tornar inábeis, inabilitadas por razões técnicas, fossem sendo limpadas, vamos dizer assim, do ponto de vista prático, desta lista imensa, é um cuidado diligente que tem que ser exaltado. Quando vem um secretário de negócios jurídicos, que é estranho ao corpo efetivo da máquina, que não tem o mesmo poder, porque nesse processo todo, hierarquicamente, o pregoeiro, ele é dono, ele é senhor daquele processo, daquela condição. A menos que haja um equívoco que pode ser, sim, corrigido, e aí é preciso que o pregoeiro tenha esse entendimento, está errado, absolutamente, a postura da SNJ, ao deixar de lado um procurador e dar ele próprio uma decisão que, inclusive, levou a prefeita à dicotomia de dizer caminho para onde? Dou razão a quem conduz tecnicamente o pregão ou sigo o secretário de Negócios Jurídicos? Na minha visão, o correto teria sido siga o processo nas normas, nas conduções feitas tecnicamente até aqui pelos pregoeiros. Então vai para a 9ª, a 10ª e segue o processo. Por quê? Porque nós precisamos da vigilância presencial nas escolas. Agora, na representação, a vereadora chama atenção para a autoridade do Ministério Público Fiscal da Lei de que a decisão, o embasamento da decisão da prefeita foi uma informação do atual secretário da Fazenda, ex-secretaria de Finanças, de que agora, em 2025, não teria a chamada reserva orçamentária, a necessidade. Agora, o processo, a vereadora põe esse documento no processo, nasce, não poderia ser diferente, com uma reserva orçamentária do outro secretário. Inclusive, é princípio básico, porque a 14133 de 2021, que substituiu a 8666, ela traz como um princípio basilar. Você não pode abrir um certame licitatório sem previsão orçamentária. Você tem que indicar, sob pena de responsabilidade. Por quê? Sem envolver servidores, que inclusive são remunerados extraordinariamente para isso. Você criar uma expectativa social de uma demanda. Ou seja, tem uma série de razões pelas quais, para que você abra o certame, você tem que ter essa previsão orçamentária. Neste caso é mais grave ainda, Nelson, porque além de ter-se a previsão orçamentária, basicamente da educação, mas de várias outras pastas, porque também seriam agentes para trabalhar na saúde, no zoológico, em outras áreas da prefeitura, havia o orçamento dessas pastas também. Então, quando a prefeita literalmente senta no processo e não toma uma decisão ante a dicotomia do técnico e do político, e deixa por 6 meses congelado esse processo, ela depois vem para o pretexto de, como não houve ação nesses 6 meses, as pastas consumiram os seus valores, que é uma outra aberração total. Ora, se você tem uma prioridade, e a segurança é uma prioridade do próprio público, já que nós não temos vigilância em número suficiente,
obviamente que esse cuidado em manter essas notas de reserva e o dinheiro efetivamente em caixa era a responsabilidade da prefeita, para que não acontecesse agora o que está acontecendo com as escolas. Então são dois debates que a sociedade, a imprensa e principalmente o Ministério Público precisa estar atento conosco. É o dano ao erário de vários pontos de vista, mas é, em última análise, um prejuízo para a política pública que deixa de ser atendido, ou seja, as escolas estão completamente vulneráveis. Aí entra a necessidade de uma questão prática do dia a dia, vereadora, para acrescentar. Nós estamos no final do ano, assim como os uniformes, infelizmente, outra denúncia da vereadora foi entregue somente em setembro, final do bimestre, já se aproximando do final do ano. Essas escolas, além dos outros equipamentos públicos, têm férias, vão ficar fechadas no final do ano e começo de ano. Vai ser outro momento gravíssimo. E a inércia da prefeita ao longo de todo esse ano de 2025, além dos erros que cometeu com os 2 certames milionários, vigilância monitorada e patrimonial, sabendo do índice altíssimo de violência e vandalismo nas nossas escolas, sabendo do calendário escolar, nenhuma ação foi feita até aqui para suprir isso, nem em caráter emergencial. Então, essa omissão, ela também é criminosa. Ela é uma negligência, com a obrigação que ela tem de garantir essa segurança. E isso a gente também quer chamar a atenção, inclusive, do Ministério Público da Infância e da Juventude. Por quê? Porque as nossas crianças estão vulneráveis. E o espaço de acolhida das crianças, para a nossa política educacional, tem como templo a escola. E se a escola está sendo violada e se a omissão do poder público provoca isso, é preciso que haja ações de responsabilização. E a ausência desses contratos, obviamente, tem as consequências que a vereadora já comentou, e uma série de boletins de ocorrências lá informando, tem que repor todo esse material, fiação, telhado, forro, torneiras, enfim. Outra frente de prejuízo. Você já tem um debate, Nelson, porque assim, eu acho que a Câmara também já precisa ter essa maturidade de, talvez iniciando 26, travar com o Executivo um debate de outra natureza. Nós temos 92 prédios da nossa educação infantil, fundamental, tempo integral, né? E os nossos polos de educação especial são prédios de 30, 40 anos ou mais, superados. Você tem a prefeitura fazendo compras absurdas, como as centenas de ar-condicionado, sem que haja projeto para instalação, e nós vamos pegar o calorzão bravo agora novamente, e você vai continuar com essas máquinas sucateadas lá. Por quê? Se ligar o ar-condicionado, desliga o freezer. Né? Se ligar 2, 3 equipamentos a mais, você acaba tendo um problema de queda ou curto. As nossas escolas precisam encontrar um modelo. Naturalmente, de um bairro para o outro, não estou falando de um modelo fechado. Mas você, em pleno ano de 2025, com a emergência climática, com os problemas que nós temos com a escassez de água e crise hídrica em Bauru, que precisa de resolução, não é mais possível você fazer reformas como ali a Pesato, em que você não tem quintal, você não tem árvore, você tem uma escola construída sem nenhuma afinidade com a dinâmica da emergência climática. Então, por exemplo, prédios públicos serem construídos sem uma preocupação de paisagismo e arborização, sem captação de energia solar e sem reuso de água é um crime contra o interesse público. Então, que modelos de escola são esses? Você gastar 7 milhões e 800 mil para reformar o Dirce Boemer, que é uma novela, que acabou sendo reformado por esse valor, agora tem um aditivo de mais 2 milhões, já está chegando em 10, e você não tem nem os banheiros em número suficiente, não tem captação de energia, não tem plano ali de arborização, e você não tem reuso de água. Não tem lógica. A mesma coisa está acontecendo com Vera Lúcia Curiçave, lá na Nova Esperança. Então, essa dinâmica de atualizar como é que você discute o plano para as escolas, ele precisa ser mais democratizado e mais atualizado com a demanda real do Brasil e do mundo. Não acontece isso em Bauru. Vereador, como a gente comentou aqui, de uma escala de obrigações e de cronograma feito, não é de um dia para o outro, de várias frentes, através da Comissão de Fiscalização e Controle, curiosamente, coincidentemente, é exatamente na educação que todas essas informações foram coletadas uma a uma, dezenas de diligências que a TV Câmara cumpriu o papel de acompanhá-la. Das 92, nós fomos em pelo menos 1/3 delas, nós fomos em mais de 35 unidades escolares, e esse quadro, desde 21, com as nossas visitas, mostra um retrato de abandono. É bem verdade, sejamos justos, não é fruto apenas deste governo, das ações e omissões deste governo, mas de sucessivos
sucessivos governos que não viram necessidade e a importância de você atualizar essas construções. Então, você falar em calor absurdo, que nós chegamos a ter 40 e poucos graus nesse passado recente, e nós vamos voltar a ter problemas assim. Então, você tem condições absolutamente subhumanas de você manter 20, 30, 40 crianças e os professores na sala de aula. E você não ter a preocupação de adequar-se a isso e fazer, para cumprir a cota de gasto da educação, dos 25%, a compra de 600, 700 ar-condicionados, sem um projeto elétrico que viabilize isso. Então, desculpe a outra ponta, e no confronto agora da temporada das chuvas, alagamento, telhado. Né? Nem para um lado e nem para o outro a gente resolve. É quase surreal, né? Seria irônico, seria realmente irônico se não fosse trágico. E é muito trágico isso. Porque se chove você não tem aula, e se tem calor intenso e sol intenso você também não tem. A questão da manta asfáltica, por exemplo, que é um processo até onde sei inconcluso, mas que também provocou acidentes como os lá do Alzira, na região do Chapadão, e cuja recuperação da escola é uma vergonha histórica, você passar de um ano sem a garantia da recuperação daquele espaço, e que tudo começou com a manta. Então, assim, o laudo disso, efetivamente, de o que aconteceu, até porque para a gente ter zona de conforto, que essas escolas precárias de telhado e também de instalação elétrica, onde a manta está. Né? Porque agora nós vamos entrar de novo num verãozão forte, com toda certeza, dada essa questão da emergência climática. E aí as pessoas precisam ter a zona de segurança, de saber se outros episódios como o da Alzira não vai voltar a acontecer. E a sensação que a gente tem, lamentavelmente, é de que o governo está completamente divorciado disso. E os órgãos de controle também parecem se mostrar apáticos à cobrança de posturas mais duras. E eu não estou me referindo aqui a TAC, não. Os TACs, por exemplo, já não me trazem nenhum alento. Até porque TACs para mudança de posturas do executivo tem se transformado em retaques, né? Aí você faz um TAC, não cumpre, faz um outro TAC para ver se depois cumpre, e o poder executivo vai sendo o tempo todo atuando dentro de uma zona de conforto de que se não cumprir, depois ele vai ganhar mais tempo para finalmente terminar o mandato e não cumprir coisa nenhuma. Aliás, uma outra reflexão, a vereadora também é formada em Direito, a gente tem os princípios básicos, entra na faculdade lá do chamado LIMP, né? Legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. O termo de ajustamento de conduta dá uma ajustada nisso e nem sempre, em vários casos, não resolve. Quando a gente fez a denúncia dos uniformes, por exemplo, eu vou te dizer, chegou agora de novo, está chegando agora, não chegou para todo mundo, chegou só uniformes de verão, sem uniformes de inverno, não é uma compra barata, modelos também diferentes, por quê? Porque houve um aproveitamento de ata de outro estado. Isso também é outra questão polêmica que nós vamos também, no escopo das nossas preocupações de fiscalização, apontar. E a diferenciação aí de tamanhos também tem causado um grande transtorno nos bastidores. Então, assim, sem a preocupação de fazer aquele pedido, aquele controle de parte das escolas com as famílias. Por quê? Porque as escolas não tinham expectativa da compra, já que a compra iniciada no começo do ano fracassou. E já começou errado. Né? Já começou errado porque já começou num período em que realmente não daria conta. E a gente já tem apontamentos dos órgãos de contas de que o aproveitamento de atas de registro de preço de cidades e estados diversos tem realidades diversas e a composição dos seus preços não dá justificativa necessária para que os municípios usem e abusem desse instrumento. E só houve o cancelamento do processo iniciado pela própria prefeitura, porque a própria prefeitura acabou reconhecendo, e inclusive, estranhamente, a empresa que nós denunciamos no ano anterior estava ali entre as licitantes de novo, naquele material completamente sem qualidade, polêmico, do ano de 24. Então, muito ruim a prefeitura no controle dos seus certames, dos seus termos de referência e dos processos licitatórios. A gente está falando aqui de contratação de estruturas da vigilância, fala sobre esses vários procedimentos, a necessidade de ir atualizando o dia a dia. No começo a gente falou de uma série de anulações e suspensões de licitação. A vereadora citou o plano de saúde do servidor, o transporte escolar, o restaurante do zoológico, ou seja, são equipamentos e serviços públicos que, por essas razões, o mesmo desse objeto, infelizmente, cada um com sua especificação, estão à deriva ou estão indefinidos no governo municipal. Eu vou me manter na educação, Nelson, para citar um outro que me causou assim, calafrios, o transporte escolar. Então, assim, sem discutir empresa que opera, que não é nosso papel, discutir quem vem ou quem vai ou quem se mantém.
Mas os contratos estão na esfera nossa de fiscalização. E aí você tem um contrato que vence agora, em dezembro, 5 anos, mas cujas prorrogações, estranhamente, em 2023, e eu digo estranhamente porque é estranho mesmo, você não vai encontrar na literatura recente dos procedimentos prorrogações de contrato de 6 meses. O que dá para nós uma sensação de que algum tipo de discussão não republicana pode ter havido no tensionamento que a gente tem denunciado constantemente com esses certames licitatórios milionários. Por quê? Porque aí você chega no ano de 25, faltando apenas 6 meses para dar o quinquênio. Estranhamente, o Poder Executivo não tomou nenhuma providência nesse último ano para um procedimento licitatório. E aí ela vem, estranhamente, mais estranhamente ainda do que tudo que eu citei, e diz o seguinte: vou pagar por indenização porque eu não posso dar essa prorrogação que eu publiquei. Não vou mantê-la porque eu não a assinei. 2 aberrações. Primeira delas, se o gabinete da prefeita está desordenado, bagunçado, solto, a ponto de qualquer um publicar um contrato milionário sem assinatura dela, aí o rabo está correndo atrás do cachorro mesmo. Aí é perigosíssimo. Mas no processo judicial que a gente está acompanhando, porque isso foi as baias da justiça, a empresa prova que ela assinou o contrato. Então, é muito sério. A chefe do Poder Executivo de uma cidade de 400 mil habitantes, num contrato milionário, de um serviço essencial e que precisa de continuidade, que é o transporte das nossas crianças, dizer, vou cancelar a prorrogação porque eu não assinei. E aí a empresa provar que ela assinou. E aí o Ministério Público se manifestar dizendo, realmente, assinou e então tem validade. Não é? Porque você não é obrigado a dar prorrogação. É poder discricionário. Você poderia ter terminado o contrato no primeiro ano. Você chegou até o 5º porque você quis, porque você optou. Agora, a sua desídia em não fazer um procedimento dentro do tempo que a Lei 14.133 de 2021 determina é ato desidioso. E o ato desidioso do Poder Executivo não pode ser fundamento para um emergencial. Aí vem a prefeita e sua equipe, começa a pagar a empresa por indenização, que é um absurdo, atrasando inclusive a empresa, o que poderia e pode inviabilizar o serviço em algum momento, e chama um procedimento milionário da ordem de 30 milhões de reais para um ano de serviço para uma empresa qualquer, em 15 dias chegar na cidade, dominar as linhas, colocar transporte e trabalhadores para atender as nossas crianças. Claro que não conseguiria. Então, assim, cancelou, porque nós batemos muito em cima, cancelou, tinham 11 empresas, uma mais distante do que a outra daqui, um procedimento todo estranho, que com certeza se tivesse sido mantido o tribunal deveria apontar, porque nós já estávamos engatilhados com a representação. Mas o que eu quero saber, o serviço público, eu não quero discutir a empresa. O contrato vence agora, a prorrogação que ela disse que não está valendo, porque ela está pagando por indenização. A briga na justiça continua. Como vai se dar o contrato, o trabalho do transporte escolar a partir desse mês de dezembro? Vereadora, ia pedir licença para uma contribuição para o debate com esse nosso papel público aqui, de novo, em função até da sua formação jurídica. A gente está falando da ponta aqui, da eficiência dentro dos princípios que eu comentei da administração pública. A gente viveu os anos 90, a vereadora acompanha há muito tempo isso, e o início deste novo século, parece longe, né? O advento da improbidade administrativa no sentido de prejuízo ao erário associado à corrupção. Agora temos, por várias razões, uma mudança da legislação no governo federal anterior, um advento da questão de prejuízo ao erário, de olhar para esse horizonte. Aqui a gente está falando de eficiência e prejuízo ao erário, porque afinal precisaria ter dolo, ou seja, errar e ter a cartinha lá, eu quis errar, para poder, infelizmente, condenar alguém. Estamos num outro patamar de um horizonte do Ministério Público olhar para esta questão, tem ação civil pública, outros instrumentos aí? Eu tenho discordado em várias reuniões que tive e até em reuniões onde fui apresentar denúncias, né, em várias das esferas aí do Ministério Público Estadual aqui na nossa cidade, em que as mudanças na legislação federal não precisam e não devem levar a uma inércia ou uma complacência do Ministério Público, porque esses instrumentos que você citou, por exemplo, são instrumentos extremamente válidos. E quando o Poder Executivo vê, qualquer Poder Executivo, vê a participação daquele que é o representante do interesse difuso e coletivo na esfera judicial, que é o Ministério Público, a postura do próprio chefe do Executivo
ou da chefe do executivo passa a ser outra. Então nós precisamos entender que há essa dinâmica colocada por você, e muito bem, e que há caminhos e instrumentos para se punir e responsabilizar prefeitos, independendo do dolo, porque aí nós vamos ficar discutindo novas visões acadêmicas e teóricas sobre como é que você vai caracterizar o dolo. Então quando eu deixo de fazer um chamamento de 50 milhões de reais, que era o que seria aproximadamente da vigilância monitorada, que venceu há 2 anos atrás, deliberadamente, eu não agi com dolo, quando eu sei a consequência que isso trará para o poder, para a cidade, para o município, e depois eu de forma estranha, sem olhar, vislumbrar e admitir a minha desídia, chamo um emergencial, não há dolo nisso? Para mim é muito evidente que o interesse, olha, eu deixo perecer aqui, porque depois eu vou usar um outro instrumento ali. Inclusive, eu quero destacar o parecer da procuradora, salvo melhor juiz, Alcione, no ano de 2021, num debate sobre a pandemia, em que nós, começando o processo de fiscalização naquele mandato anterior, colocamos em evidência o parecer dela, porque ao ser tocado nos procedimentos de emergência pelo governo, da prefeita Suelen Rozin, ela diz, a desídia não livra de consequências o chefe do Poder Executivo, porque senão você empurra com a barriga e você passa a trabalhar somente com emergenciais. Quem ganha com emergenciais? Como que se dá o processo de precificação quando você vai fazer uma contratação? Não é? Então, assim, isso é muito delicado e precisa de muita atenção dos vereadores, principalmente, mas também da imprensa, da sociedade e, com certeza, do Ministério Público. Vereadora Estela Almagro, muito obrigado pelo diálogo aqui. Como eu disse no começo, além de atualizar a necessária função da representação popular, que é com o público que te trouxe até esta casa de leis e de fiscalização, a gente fazer o nosso papel de dialogar sobre esses importantes temas. Com certeza, nós vamos estar sempre à disposição aqui, porque, como eu disse, a TV Câmara é um instrumento importante da divulgação desse trabalho e dos direitos da população de acompanhá-lo. A gente vai acompanhar este e outros assuntos por parte da vereadora e os outros parlamentares. Se você assistiu a nossa conversa no meio do caminho, não se preocupe. É um documento público, está liberado na íntegra para você assistir a hora que você quiser. É só digitar TV Câmara Bauru no YouTube. Está lá em vídeos. Até nosso próximo encontro.